Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade ao estudo do livro da Revista Espírita. Então, é o capítulo 10, item 12. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião a respeito disso? Falavam assim tentando, para o tentar, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Esse será o estudo do Evangelho na próxima quinta-feira, né? Mestre Jesus, continuamos em nossa casa de amor, estudando a doutrina espírita, como aprendizes que somos do teu Evangelho e desta doutrina libertadora. Agradecemos a ti, aos guias da nossa casa, ao altivo, agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec e a Deus, sobretudo, pela oportunidade que nos dá. Em nome dos nossos patronos, de Allan Kardec, da sua esposa, Amélie Boudet, patronos deste estudo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que iniciamos, em nome do amor do Cristo e de Deus acima de tudo, os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade aonde a Adilane parou semana passada. Quando vocês virem lá de fora e estiver fazendo a prece, vocês parem aonde estiver. Fica parada. Fiquem paradas, porque é um sinal de respeito a Deus, a Jesus, aos guias, porque a gente está em contato com eles através das preces. Principalmente falando, não entrem falando. Então a gente está aqui aprendendo, estou ensinando para vocês. Então, viu que está fazendo a prece? Para onde estiver, espera acabar a prece, depois vem sentar. E também não é lugar de ficar conversando, não é para conversar. Esse item aqui, a Adilane acabou voltando um pouco, não tem problema que a gente está sempre aprendendo. Um príncipe, ele não dá o nome do príncipe, fez umas perguntas a Kardec, fez umas perguntas a Allan Kardec, e generosamente Allan Kardec
responde através dessa carta. Mas antes de responder propriamente dita as perguntas que o Espírito fez, ele resolveu fazer um resumo da doutrina espírita. Um resumo. Para quê? Para que o príncipe pudesse melhor entender as respostas que ele deu. Então vamos lá. Aí o Kardec vem colocando aqui vários tópicos que eu fui enumerando. Aí a Dilane disse que foi até o número 12. Número 13, Kardec diz a ele assim: os fenômenos espíritas são de duas ordens. Eu já tinha falado sobre isso. Como ela voltou, mas... Ela foi até o número 12, que ela me disse. Foi até o 15? Então se foi no 15, aí começa, foi no 14 o último, o 15 foi o último. Se ela parou ali. Muito bem. Peraí. Vou com o microfone verde. Aí agora, a partir de agora, então, o Kardec começa a responder as perguntas do príncipe. Aí o príncipe pergunta: os espíritos podem revelar o futuro? O que vocês acham? Os espíritos podem revelar o futuro? Pode ou não pode? Pode. Às vezes a gente tem um sonho nos mostrando alguma coisa que pode acontecer, que está para acontecer conosco, com a nossa família, com a sociedade. Não tem os sonhos? Tem. Os sonhos premonitórios. Tem, o espírito pode nos dizer alguma coisa através de um médium. Pode. Mas tem alguns senões, que nós vamos ver aqui na resposta. Aí ele diz assim: os espíritos só conhecem o futuro em razão da sua elevação. Os inferiores nem o seu próprio futuro conhecem, e com mais forte razão ignoram dos outros. Então depende do espírito. Depende do espírito. Os espíritos inferiores não sabem de nada. Não sabem nem deles. Quanto mais o dos outros. Isso é uma questão. Vocês ficam, eu não digo vocês, quem vai aqui e acolá querer saber o futuro, acaba se perdendo. Porque acaba sendo enganado. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser oculto. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria entravado. A certeza do êxito nos tiraria a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Contudo, casos há em que o conhecimento do futuro pode ser útil. Entretanto, jamais poderemos ser juízes de tais casos. Os espíritos nos revelam quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e nunca a nosso pedido. Devemos esperar a oportunidade com confiança e, sobretudo, não insistir no caso de recusa, pois, do contrário,
arriscar-nos-íamos a tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. O que ele respondeu? Vamos resumir aqui. Está bem resumido, mas vamos lá. A nossa linguagem. Os espíritos inferiores não sabem nem deles, quanto mais do nosso. Os espíritos superiores sabem, veem, mas nem sempre eles podem dizer. E quando diz alguma coisa, é com a permissão de Deus. Quem permite é Deus. Porque se nós soubéssemos do nosso futuro, antes da gente reencarnar, nós programamos a nossa vida. Nós programamos. Há uma programação. Então, algumas coisas importantes foram previstas, outras se darão pelo curso da vida, pelas nossas escolhas. Mas algumas coisas importantes acabam acontecendo, porque foi fruto da escolha que fizemos antes de reencarnar. O guia sabe? Sabe. Mas se ele fosse falar, amanhã vai acontecer isso, isso, isso. No final do mês vai acontecer isso, 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 isso. A gente ia relaxar. Vai acontecer mesmo? Para que eu vou correr atrás? Vai acontecer uma coisa boa. Eu vou esperar, não vou estudar, vou esperar. Vai acontecer uma catástrofe, vai me desanimar. Então, a gente não sabe do futuro, porque é bom para o nosso progresso. A gente precisa se esforçar, estudar, trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, pedir emprego. Se eu disser assim, terça-feira vai ter emprego para a senhora, dona Maria, emprego bem, pode ficar tranquila, vai aparecer para a senhora, um salário bom, 8 mil reais vai ser o salário da Maria, tá bom 8 mil? Está até rindo, ficou rindo, que emprego bom. Aí, dona Maria fica relaxada. Mas se a dona Maria quer trabalhar, ela vai fazer o esforço, aquele emprego está lá, eu sei que ela vai conseguir. Mas ela vai sair de casa, ela vai acordar cedo, ela vai pedir, aí vai aparecer o emprego. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente encontrou a casa ali, um espírito, eu falei que ia trabalhar e que ia sair daquela situação que eu me encontrava. Era uma situação muito triste, com o desencarne da Lourdinha, estava muito para baixo. E fui procurar, é isso mesmo. Eles não me disseram o que era, aonde era. Falou para eu procurar. Aí nós encontramos ali com a Márcia, ela tem um trabalho até hoje ali aquela outra comunidade ali, depois daquele riozinho, como é o nome? Passo Fontela, depois do Fontela. Palmares. Ela tem um trabalho lá, um trabalho dela, espiritualista. Eu fui lá. Eu vi o trabalho, analisei, falei, poxa, mas não é aqui, não é desse jeito que eu quero. Aí começamos, mas nós íamos ficar juntos, trabalhando. Ela gostou de mim, eu gostei dela, mas ela não era espírita. Eu disse para ela, olha, eu não vou trabalhar com crianças sem a doutrina espírita, tem que ter uma casa espírita. Aí começamos a procurar, eu é que procurava, todo dia eu procurava. Eu vi terreno, eu vi casa, eu vi ali no pastelão bem na esquina, tinha um terreno vazio. Falei, se insistir com o cara, fui lá, insisti, ele, tá bom, vou alugar. No dia de alugar, ele não quis mais alugar. Eu, poxa, onde é que a gente vai encontrar um lugar? Procurei em tudo, tinha vindo aqui, até que encontramos ali, um colega, Nilton, vamos ligar para esse telefone aqui. Aí era o telefone ali do Manhãs, ali do lado onde estávamos. Então, o lugar já estava previsto, já estava escolhido pela espiritualidade, eles sabiam que era ali.
Hoje eu sei que é aqui, é esse terreno, é do lado, é o outro. Vai levar um tempo, mas tem muita coisa para se fazer aqui. A casa de amor já existe no plano espiritual. Precisava do encarnado abrir a porta para materializar a casa. Então eles não disseram, ó, tá ali, faz isso, o trabalho é esse, esse, esse. Não. Eu saí de casa todo dia. Levei uns 15 a 20 dias procurando o lugar, até que encontrei ali. Liguei, aí entramos, gostei. Naquele dia mesmo eu fui lá na cidade, no escritório do João, para a gente começar o trabalho ali. Se eles dissessem assim para mim, não seria mais fácil? Ó, Newton, já tem um trabalho previsto, essa casa já existe no mundo espiritual, você vai ali na rua tal, número tal, que vai ser lá a sede. Não seria mais fácil? Por que eles não disseram logo? Porque eu tenho que fazer o meu esforço, a minha parte, é meu trabalho. É a lei do trabalho. Eles inspiram? Inspiram. Eu rezava todo dia, me inspira a encontrar o lugar certo, me ajuda, por favor. Aí nós encontramos ali. Eu já tinha passado ali, não me interessei. Aí um colega meu, Newton, por que você não liga para esse número? Eu falei, então tá. Aí eu liguei. Aí nós ligamos. Então olha só, a gente fazendo o nosso esforço para que as coisas aconteçam. Depois a gente precisava de uma sede como essa. Sede é um lugar. Tentamos ali, tentamos, falei com o proprietário, ele não queria vender, ou até vendia, mas queria um preço absurdo. Falei, pô, cara, não dá, assim não dá, pô. Quanto que é uma bicicleta? Uma bicicleta boazinha, compra por R$200? Dá para comprar uma bicicleta boa de vocês lá na casa de bicicleta por R$200? Dá para comprar? Dá ou não? 300 dá? R$500 compra uma bicicleta? Compra uma bicicleta boa? Para vocês comprarem uma bicicleta boa, quanto é que é? R$1.000 compra? Tá bom. R$1.000 compra. Ah, não sabia o preço. Aí eu tenho uma bicicleta boa. Vocês vêm comprar. Vocês sabem que R$1.000 é o preço. A bicicleta está boa. Se eu vender por 1.000, se quiser 1.100, vocês dão uma choradinha para cair para 1.000, ou para cair para 900, ou que eu venda por 1.050, está dentro da ideia, não está? Mas se eu falar que essa bicicleta é 8.000, vocês, pô, Nilton, espera aí, tu está doido? Foi o que aconteceu. Era muito além, não compramos. E eu estava agoniado, porque algumas pessoas iriam nos ajudar. Apareceu aqui. Eu vim aqui, eu vi a placa ali, liguei, ó, inspirado por quem? Pelos espíritos. Mas eles não disseram assim, ó, ali do lado está vendendo um terreno, vai lá que ali vai ser a sede. Não é isso que vocês precisam? Pode ir lá, liga para a pessoa, que ela vai vender para vocês, oferece tanto. Ela está querendo tanto, oferece tanto que ela vai vender. Tem graça? É muito fácil. É muito fácil. Pegamos o celular, ainda tentei negociar para ficar ali. Falei, fulano, fica com aquele terreno, o terreno ali é bom, é até melhor do que o teu, eu já estou aqui. Ele não quis pedir o preço absurdo. Ah, espera mais um pouco, eu não quero lá não. Aí nós acabamos comprando aqui. Choramos daqui, choramos dali, ela queria vender, a gente queria comprar, facilitou bem para a gente, e a gente comprou. Então, isso estava previsto no mundo espiritual? Sim, eu não tenho dúvidas. Mas o trabalho era nosso, nós é que tínhamos que vir aqui.
Aí faltava o dinheiro. Eu queria comprar, tinha um lugar, mas não tinha dinheiro. Falei, aí é uma outra coisa. Aí pede a um, pede a outro, aí aparecem 3 pessoas para ajudar. Aparecem 2 pessoas. Aí a gente comprou. Falei, compramos, que beleza. Agora é construir. E aparece uma 3ª pessoa que nos ajuda até hoje a gente construir isso daqui. Olha como eles colocam as pessoas no lugar certo, no caminho, e nós não podemos ficar de braços cruzados, a gente tem que correr atrás. Vocês querem trabalhar? Tem que sair de casa cedo e buscar emprego. Tem que buscar emprego. Não vai cair do céu. Aí tem que estar pronto. Veio um rapaz aqui pedir alimento. Dá para o senhor dar uma cesta? Aí falou com eu estou com um cabelo aqui, ó. O cabelo da Edilane que veio no pão. Aí me dá uma cesta. Eu estou precisando de um trabalho também. Esse trabalho tem aqui. Vamos pegar agora. Está vendo aquelas coisas ali? Aqueles pisos? Vamos levar lá para cima. Ele, não, mas eu não vim preparado, eu não estou com roupa. Eu falei, eu tenho roupa aí. Tem roupa aí, tem roupa usada, a gente recebeu aquelas roupas. Eu vou te dar a cesta e você ganha a sua diária. Estava ele e a esposa dele. Você já almoçou? Já estava quase na hora do almoço. Almoça, eu vou te pagar uma diária, você vai começar a trabalhar agora. Então deixa eu ir em casa trocar de roupa. Ele voltou. Ele queria trabalhar? Não queria. Não quis trabalhar. Queria de graça, queria fácil. Eu tenho certeza que ele não vai voltar aqui para pedir cesta de novo, porque é a 2ª vez. E as 2 vezes nós oferecemos trabalho para ele. Tudo bem. Acho que 2 dias depois vem um outro, lá de Santa Cruz, lá do Caixa Prego. Não, vim atrás de trabalho e tal. Você quer trabalhar? Quero. Tem aquele, mesma coisa, tem aquilo ali para subir. Você quer? Agora. Você não tem roupa? Não, mas eu vou assim mesmo, vou com essa roupa mesmo. Eu falei, não, mas eu tenho uma roupa velha aqui, se der para você. Aí dei uma camisa do Vasco para ele, que estava ali, uma calça, ele o vestiu, começou a trabalhar. Esse quis? Quis. O outro quis? Não. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ir ao encontro daquilo que a gente quer. E se a gente soubesse do futuro, adivinhasse o futuro, a gente ia relaxar. A gente ia relaxar. Estão entendendo? Pois é. Foi o filho dela, vou falar baixinho, foi o filho dela. Ela ficou aqui o dia inteiro do lado do filho, ela ficou feliz e o rapaz também. Então a gente precisa querer fazer, precisa querer. Não tem emprego, e fica na rua sentado na calçada o dia inteiro, jogando conversa fora, no celular, daqui a pouco se envolve com o que não presta, aí vai reclamar da vida, vai reclamar de Deus. Vamos lá. Outra pergunta que o príncipe fez. Os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos nas coisas da vida? O espírito pode nos guiar diretamente, vai e faz isso, faz aquilo? Resposta: sim,
podem e o fazem de boa vontade. Diariamente, tais conselhos nos chegam pelos pensamentos que nos sugerem. Olha aí, eles fazem, eles intuem, eles nos inspiram, a gente que não escuta. Não escuta por quê? Porque não quer escutar. Lembra que a gente falou no estudo passado que a gente precisa fazer uma prece antes de sair de casa ou acordar? Se você faz uma prece, você entra em sintonia com o teu anjo da guarda, com os teus guias, com as forças do bem. Se você levanta igual levantou o cachorro já levanta esticando as patas, se espreguiçando, e você levanta igualzinho a ele, o que é que vocês vão ser intuídos de quê? Aí eles falam, se a gente escutasse, a nossa vida seria bem melhor, bem mais fácil. Virado para onde? Aqui para casa? Ah. Pois é. Vamos lá. Com frequência fazemos coisas cujo mérito levamos no nosso crédito, quando realmente não passam de uma inspiração que nos foi transmitida. Olha só. Aí se eu disser assim, poxa, legal, tá vendo como é que eu sou bom? Consegui o terreno, consegui ali. Não. Eu fui inspirado, eu fui ajudado. Eles inspiraram as pessoas para nos ajudar. O mérito é deles. O mérito é deles. Eu não faço quase nada aqui. Eu gosto de estar aqui no trabalho, mas quase nada. Se não fosse a ajuda das pessoas, não teria casa. Não teria. Ora, como somos rodeados de espíritos que nos influenciam, estes num sentido, aqueles em outro, temos sempre o nosso livre-arbítrio para guiar-nos na escolha, e é para nós uma felicidade quando preferimos o nosso gênio bom. A gente tem o livre-arbítrio. Nos influenciam para o bem e para o mal. A gente escolhe. A gente está rodeado de espírito o tempo todo. Depende de nós. Aqui na casa, eles nos orientam diretamente através da escrita. Eu tenho, por exemplo, eu já sei que eu tenho que liberar alguns médiuns para dar passe. Tenho que liberar alguns médios para dar paz. Eu tenho que resolver alguns problemas mediúnicos da casa de trabalho. E eu já pedi a médium, que é a Dilane, para escrever. E ela falou, o seu altivo disse que tem que fazer isso mesmo, ele vai fazer. Então, ela ia fazer de manhã. Eu cheguei em cima da hora, não sei se ela está fazendo lá agora, ou se vai fazer depois ali. Aí ela vai me dizer, fulano, beltrano, libera o ciclano. Vai me dizer diretamente o que eu tenho que fazer. Mas independente disso, nós somos inspirados o dia inteiro. Alguns eu já sei, né? Por estar aqui sempre vendo, analisando, eu já sei, fulano pode dar paz. Mas outros, eu não sei, ele vai me dizer. Se vocês estivessem vindo às segundas-feiras, estudando, e quisessem trabalhar nos passes, ia submeter o nome de vocês a ele. A Patrícia pode dar passe?
Aí ele vai me dizer. Aí ele vai dizer assim: poder pode, mas ela não quer nada com nada. Aí o que eu vou fazer? Patrícia gosta de tomar cervejinha dela, está no churrasco dela, não quer abrir mão disso. Aí, o que a gente vai fazer? Né? Ele diz, ele indicou uma menina para trabalhar na evangelização. Ela veio falar ontem comigo: seu Nilton, eu não quero ficar ali na evangelização, não me sentir bem. O que eu vou fazer? O guia falou que ela precisava ali, foi direto. Foi colocado lá, foi colocada lá. Ela não quer. Ela não quer. Foi bem direta. Eu falei: Dilane, olha só, a fulana não quer. Ela veio me dizer. E eu já tinha dito para a Dilane, falei: ó, você botou ela muito cedo para lá, acho que não está na hora não. Aí ela falou assim: ó, o seu Altil falou que ela vai pirar já já, que ali é o trabalho dela, porque ela já trabalhou com a gente, se afastou da casa, retornou, ou ela trabalha ou vai tomar aí um aldol da vida. Então a gente escuta diretamente, não quer fazer. Imagina quando é intuitivamente. E os guias respeitam o nosso livre-arbítrio. Tenham a certeza de que todos vocês são, todos nós, somos inspirados, intuídos, todos os dias. Todos os dias. Mas a nossa teimosia faz com que a gente não nos escute. Ou escute o mau conselho, que tem aquele que nos aconselha também para o mal. Aí a gente está mais propenso ao mal, acha mais interessante aquele conselho. Vamos lá, vamos por aqui, que trabalhar que nada. Vamos aqui, acorda, relaxa, acorda mais tarde. Vamos fazer um churrasquinho amanhã, eu vou comer com você. Aí você vai. Entenderam isso? Aí continua aqui a resposta. Além dos conselhos ocultos, que é a inspiração, a intuição, podemos obtê-los diretamente através de um médium, como eu falei. Adilane, eu preciso disso. Mas é este o caso de recordar os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, quando não somos nós próprios. Um médium que só recebe boas comunicações, que por suas qualidades pessoais só se afina com os bons espíritos, é um ser precioso, do qual podem esperar-se grandes coisas, desde que secundemos na pureza de suas próprias instruções e o empreguemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial. Olha aí, ele diz, além dos ocultos, podemos receber os conselhos diretamente do médium. Como eu disse que perguntei para receber diretamente do médium. Agora, tem que ver a idoneidade do médium. O médium é moralizado? Como que é a vida do médium? Para a gente não ir em qualquer lugar. Olha só a doutrina espírita. O Kardec fez as perguntas, inspirados pelo seu guia. E os espíritos responderam através dos médiuns. Então ele trouxe ensinamentos para a humanidade inteira. Ensinamento para a humanidade inteira. O Chico é confiável? Claro que sim. Olha a elevação do Chico, a idoneidade moral do Chico. Quantos livros ele escreveu? Escreveu para quem? Para todos nós. Os espíritos responderam para a gente diretamente. E a gente vai ouvir ou não.
A gente vai ler o livro dos Espíritos ou não, mas é para a gente, é para a humanidade, é para você, é para mim, é para todos nós. Os Espíritos que escreveram as obras através do Chico, escreveu para quem? Para a gente que não lê. Leon Denis escreveu para quem? Para a humanidade. O que faz a nossa casa? Te estuda as obras básicas, todas elas, estuda as obras do Chico, as obras de Leon Denis, as obras da Dona Ivone. Quantas vezes a gente está dando aula aqui para uma pessoa? Ou para 0 pessoas? A gente não deixa de falar. Está aberto aqui, não vem ninguém. Hoje é quinta-feira, 18 horas, tem um estudo da Dona Ivone. Vem caiu umas 6 pessoas, 8. 18 horas. Um romance interessantíssimo. Estamos terminando um, vamos para o outro. Eles falam diretamente, mas a gente não quer ouvir. A gente não quer. Normalmente a gente coloca os interesses materiais acima dos interesses espirituais. A vida material sempre é mais importante. A gente perde tempo. Perde tempo. O segundo ponto, não menos importante, consiste na natureza dos espíritos a quem nos dirigimos. Que é a natureza dos espíritos? Quem é o espírito? É a elevação do espírito. Temos que ver a elevação do médium e a elevação do espírito. Não devemos crer que possamos ser guiados pelo primeiro que se apresente. Enganar-se-ia redondamente aquele que, nas comunicações espíritas, visse apenas um meio de adivinhação, e no médium, um leitor de buena dicha. Ajuda ela a desligar. Fica com o dedo no vermelhinho, apertado, depois desliga. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam e que são mais sinceros e mais devotados do que os que tomam esses títulos aqui na terra, os quais não têm nenhum interesse em nos adular ou nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas que nos foram afeiçoadas, ou espíritos que nos querem bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade e mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado quando não o suspeitamos. É a estes que podemos pedir conselhos diretamente pelo médium e os recebemos mesmo espontaneamente. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio e quando não perturbados por alguma influência estranha. São, aliás, muito prudentes e nenhuma indiscrição devemos temer da sua parte. Calam-se quando há ouvidos demais. Fazem-no ainda mais espontaneamente quando em comunicação frequente conosco. Como dizem apenas coisas adequadas e oportunas, devemos esperar sua boa vontade e nunca imaginar que
à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem, assim, provar que não se acham às nossas ordens. Então, olha só, quando a gente tem um trabalho, o que ele colocou aqui, eu tive a oportunidade de ter isso lá com o altivo. O doutor Herman, às vezes, espontaneamente, dava uma orientação para a gente. Mas aqui na casa também. A gente está sempre trabalhando junto com os espíritos, com os guias da casa. Termina um trabalho, eles dão espontaneamente uma mensagem. E a gente fica sempre na expectativa de ouvi-los, porque são sempre mensagens úteis, conselhos úteis, orientações seguras para o nosso bem, orientando a nossa casa, o nosso proceder. Acontece. Com bastante frequência acontece. São espíritos bondosos que querem o nosso bem e que querem o bem da casa. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. O espírito sempre começa ali, sempre não, quase sempre, ele se dirige a mim dessa maneira. Pergunta. E eu estava sendo pego de surpresa. Ele mandou eu perguntar o quê? Não tem nada para perguntar. Um dia desses eu falei assim, não tem nada para perguntar, eu queria ouvi-lo, só não tem nada, se eu tiver para nos orientar. Mas agora eu já vou escrever antes o que eu quero saber e perguntar. Então, que tipo de pergunta que eu vou fazer? De ordem pessoal? Não, ali não é um trabalho de ordem pessoal, mas ali nesse trabalho ele já se dirigiu a mim com uma mensagem de ordem pessoal. Eu não perguntei, mas ele falou, por exemplo, da Lourdinha. Ela está bem, ela te ama muito, não duvide do amor dela por você, e ela te espera, tenha calma. E eu não perguntei, dirigiu diretamente a mim. Aí continua com a mensagem, com a orientação. Alguns dos trabalhadores aceitam, outros não aceitam. Não acredita no médium, não acredita que seja o espírito, não acredita. O que a gente vai fazer? Todos temos o livre-arbítrio. Então os espíritos falam constantemente em nossas mentes. A gente que não quer ouvi-lo. Nós que não queremos ouvi-los. É necessário aprender a conversar com os espíritos, assim como aprendemos a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium. Os fluidos se combinam e as comunicações sejam mais fáceis. Isso é uma outra coisa que eu tenho observado. Talvez esse ensinamento aqui para vocês fique um pouco difícil, mas a gente vê uma facilidade maior do médium em se comunicar do que fazia antes. E essa facilidade se dá por essa simpatia dos fluidos. Ele colocou a palavra correta aqui, ó. Pelo hábito, faz com que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium. Os fluidos se combinem e as comunicações sejam mais fáceis.
os fluidos vão se combinando melhor, os fluidos do médium com os fluidos do espírito. Aí a comunicação vem mais fácil. Vocês não viram a bela comunicação que foi dada aqui no domingo? No sábado, né? Eu sei que aquela palestra foi um pouco difícil. Foi bonita, mas um pouco difícil, né? Mas vocês viram a mensagem? Eu botei no grupo de vocês. Quem leu a mensagem no grupo? Alguém de vocês leu? Está lá. Toda reunião aqui, essa que eu estou falando aqui agora, está no grupo de vocês. Quem assiste? Não está no grupo? Vocês não veem lá? Hã? O grupo é cheio de tititi por causa de vocês. Vocês é que fazem o tititi. Mas eu coloquei lá. Eu não escuto o tititi de vocês. Coloquei a mensagem. Posso colocar hoje de novo para vocês lerem. Lê. Está lá escrito. Mas a gente não lê. Por quê? Porque não quer. Aquilo que não dizem hoje, dirão amanhã. Habituam-se à nossa maneira de ser como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à interferência dos maus espíritos e de espíritos enganadores. Isso aqui era bom, Adilane, ouvir bem. Isso aqui, ó. É esse hábito que os fluidos vão se acasalando melhor, ó, faz com que a nossa maneira de ser, como nós a deles, ficamos reciprocamente, que é recíproco, um lado e o outro, mais à vontade. Então a Adilane fica mais à vontade e o espírito mais à vontade, pelo hábito, pelo acasalamento dos fluidos. Quanto à interferência dos maus espíritos e de espíritos enganadores, o que constitui um grande obstáculo. A experiência nos ensina a combatê-los. A eles podem sempre ser evitados, se não lhes damos guarida. Eles não vêm, porque sabem que vão perder o tempo. Então, o Kardec respondeu uma outra pergunta do príncipe. Vocês estão cansados? Estão se espreguiçando, olhando para o lado. Vamos lá. Pergunta. Sim. Ah, não tem problema não. Ali, ela está olhando ali, ela sabe. Apaga ali, mas está sendo transmitido. Ó, a gente transmite pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook também, ou Facebook, podcast. Hã? Então, vocês consultam Facebook, não consultam? Instagram? Não? A Patrícia assiste. Está lá. A gente escolhe. Tá. Tá, a gente ensina assim. Vamos para a última pergunta do príncipe. É grande a resposta. Vocês estão cansadas, né? Estou fazendo bem devagarinho para vocês entenderem. Aguenta mais uma pergunta e uma resposta? Olha a pergunta que o príncipe fez a Allan Kardec. Qual poderá ser a utilidade da propagação da ideia? Deixa eu sublinhar isso aqui, que se eu lembrar, eu vou dar essa aula aqui para os médios da nossa casa.
qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Essa é uma boa pergunta. Por que se propagar? A gente não falou? Sai no Facebook, no Instagram. Para que isso? Kardec responde: sendo o Espiritismo a prova palpável, palpar, algo palpável. Isso aqui é palpável. Da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo. Essa negação de toda a religião, essa chaga de toda a sociedade. O número de materialistas que ele trouxe, as ideias mais sãs é considerável e aumenta todos os dias. Só isto representa um benefício social. Ele não somente prova, olha só, o Espiritismo, além de combater o materialismo, com provas palpáveis, irrecusáveis, que a vida continua, ele prova a existência da alma e a sua imortalidade, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras deixam de ser uma teoria para tornar-se um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo reaviva essas crenças nas pessoas nas quais ela estava apagada. Resulta daí que ele, o Espiritismo, é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Ele dá religião aos que não a possuem, fortifica nos que a têm, vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações desta vida e desvia o pensamento do suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando lhes vemos as consequências. É por isso que os que penetraram em seus mistérios sentem-se felizes. Para estes, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, veremos que é toda evangélica. Basta dizer que prega a caridade cristã em toda a sua sublimidade. E ainda faz mais porque mostra a sua necessidade, tanto para a felicidade presente como para a futura, pois as consequências do bem e do mal que fazemos estão aos nossos olhos, reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos. O Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas subversivas da ordem social. Sei que vocês não prestaram atenção, Dona Maria já está dormindo de novo, aí vou ter que falar o que eu li. Então, ele perguntou, qual a importância do Espiritismo ser divulgado? Ora, em primeiro lugar, combate o materialismo. A grande chaga da humanidade é o materialismo. Por que o outro não quer nem saber se existe pobreza, se existe gente doente? Ele não está nem aí, ele pensa só nele. Ele é materialista, ele não acredita que a vida continua, ele não acredita em nada disso. Então que se dane o outro, O cara que vai assaltar e mata por um celular, por uma coisa qualquer, ele está pensando em consequência? Não.
Ele não acredita que, ele acredita que vai morrer, vai acabar tudo. Que se dane o outro, se tiver que matar o outro, ele mata. Ele quer saber dele. Ele não quer saber se o que ele tirou do outro vai fazer falta na casa daquele. Não, é materialista. E o Espiritismo combate isso, ele prova de maneira palpável que existe vida após a morte. Você pega o celular, ali mostra materialização de espíritos. Mostra. Não tem como negar isso. E mais, ele, o Espiritismo, conduz o homem na estrada da vida para Deus. Para Deus. Ele deveria ser um fator em comum das outras religiões, porque ele ajuda na fé, a fortificar a fé, porque ele prova a vida. Por que a igreja ali da esquina vai dizer que isso aqui é obra do demônio? Se a gente na verdade está dizendo que existe vida, que a vida não acaba no túmulo. Então devia ser um aliado, nós devíamos ser aliados. Os outros pontos a gente discute, mas prova que não tem o inferno, que o inferno é um estado d'alma, que o demônio é a alma dos homens maus que já morreram. Ele prova, mostra tudo isso. Então, por isso, a importância da divulgação da doutrina espírita. Se todos os homens souberem e vivenciarem a doutrina espírita, o mundo será melhor. Tudo bem até aí? Eu prometi que ia parar ali, então vamos parar. Temos ainda uma pergunta. Uma pergunta. A gente faz essa pergunta semana que vem. A pergunta é essa: essas crenças não poderiam ser um perigo para a razão? Essas crenças, a crença no espiritismo, a crença na imortalidade, não seria um perigo para a razão? Essa é a pergunta. Semana que vem a gente estuda a resposta. Alguma pergunta? O príncipe perguntou mais do que vocês, hein? Então vamos agradecer. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui em nossa casa de amor, o SEAP, nesta manhã tão bonita, estudando a doutrina espírita. Abençoe a todos nós que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados. Abençoe aqueles que nos ouvem à distância, que siga com essas palavras a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus lares, o entendimento, a compreensão na família. Que Deus abençoe os vossos lares, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do nosso mestre Allan Kardec e da sua esposa Amélie Boudet, patronos deste estudo, em nome de Leon Denis, em nome do altivo, dos guias aqui presentes que sustentaram este estudo, junto com Kardec e sua esposa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor desses espíritos, amigos e irmãos nossos, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Foi bom? Lembra que tinha aula de música aqui? A Rosa vinha para dar aula de música, vocês lembram?